Atlas Play na FEICOM, o podcast da Atlas. Nós estamos no segundo dia de feira. Já passaram aqui na bancada pintores, representantes, né, o pessoal da Atlas. E agora eu trago para vocês uma bancada pesadíssima. Agora nós vamos ter conhecimento. Esse faturamento junto aqui, eu não sei como que a gente lida. Então, primeiro gostaria que o Antônio e o Eduardo se apresentassem, falassem um pouquinho de quanto tempo de mercado e um pouquinho da sua história profissional. Guilherme, muito obrigado pelo convite, obrigado Denis, obrigado meu grande amigo Cassiano. Em que pese não parecer, mas eu já tenho mais de 40 anos no varejo de materiais de construção. Começou menino, comecei garotinho de tudo, né? Então foram 25 anos como executivo de vendas e agora um pouco mais de 15 como consultor de varejo. Eduardo. Eu tenho que agradecer a todos, Cassiano, Denis, Guilherme e o senhor Antônio, é isso? O senhor falou em 40. Eu sou a metade, 20 anos também de tinta, atuando no norte de Mato Grosso. Maravilha. Queria que vocês, Antônio, né, com 40 anos de mercado, acho que já viu bastante coisa, falasse um pouquinho da feira, né, de como tá sendo a feira aqui no ano de 2025 e o que tu pensas, né, na medida do possível, deste ano do mercado de construção do Brasil. Guilherme, eu confesso que fiquei surpreendido com a envergadura da feira, fiquei surpreendido. Eu não imaginava encontrar a feira tão bonita como está. Também não imaginava tanta gente. A Revestir foi um sucesso, mas não dá para comparar o público, é uma realidade. Foi uma dificuldade imensa estacionar hoje, foi uma dificuldade imensa. Com relação ao mercado, Guilherme e amigos, o que a gente vai falar não é nada novo, mas agora é vital. Então a gente sempre ouviu falar de processos, procedimentos, organização, direção e controle, análise de custos, foco no custo invisível, só que hoje é uma questão de sobrevivência. Eu conversava em off ali com o Denis, da minha preocupação com o atual momento do varejo. A gente vive realmente uma situação atípica. O mês de março foi um mês para nós, me parece que para a maioria das indústrias foi muito bom, mas para nós não foi bom. Eu estou tentando alimentar a ilusão que, assim como em 24 março foi o pior, que março seja o pior de 2025. Respondendo a sua pergunta, eu entendo que as lojas elas vão precisar fazer um exercício, se voltar para dentro de casa e começar a entender rigorosamente o que significa utilizar a capacidade estrutural, o que significa acompanhar os desvios para que a gente possa ser um pouco mais competitivo em função da otimização da estrutura. Essa é a minha visão. Maravilha. Eduardo, então o Antônio já falou um pouquinho do ano difícil. Eu quero que tu tente traduzir um pouquinho dos desafios, né, e como que na empresa de vocês veem esse momento. Eu acho assim, pegando uma fala do São Antônio ali, o vir para dentro da nossa empresa, nós temos que fazer isso urgente e tirar o máximo de nós, reinventar para nós sobreviver nesse mercado. Eu já estou fazendo isso já há 60 dias dentro da minha empresa, busquei todas as formas possíveis de treinamento, de conhecimento, de ferramentas novas para tentar sobreviver nesse mercado, porque é igual o São Antônio estava falando aí, não está fácil. Eu estou com 20 anos e a minha região ela sempre teve fases. Eu acho que eu não tive nenhuma fase tão difícil, nem quando eu comecei a minha empresa igual agora. Mas vai passar, sou confiante e vou continuar lutando até o fim.
Eduardo e o Antônio comentou, Eduardo, você comentou comigo que está inaugurando uma loja agora. Terceira loja. A terceira loja, né? E também se isso que nós estamos vivendo, Antônio, alguma coisa, eu queria que vocês dois, na verdade, falassem um pouquinho de que nós estamos, e a grande maioria dos clientes reclamando bastante, que é a falta de mão de obra no nosso negócio. Gostaria que você que vai inaugurar uma loja agora daqui 20 dias, eu estive recente no estado agora lá, vários clientes ali relataram a mesma coisa. Como é que está sendo para você? E depois eu também passo a mesma palavra aí para o Antônio. Antigamente você fazia equipe para inaugurar a loja. Eu estou abrindo essa loja como um ponto estratégico de que trazer volume para dentro do grupo, para a terceira loja. Gente não tem. Vou abrir agora por esse mês, eu vou encarar minha esposa, meus filhos e um pouco de funcionário que tem lá. E vamos contratar e treinar novos funcionários. A dificuldade é muito grande. Ninguém quer desafios. Todo mundo quer estabilidade. Ganhar sem ter uns desafios para frente. Ok. E Antônio? Olha, Denis, há algum tempo a gente vem trabalhando essa questão da ausência de mão de obra. A gente desenvolveu um programa para tentar reter os nossos talentos, porque isso é uma questão que foge um pouco de tudo aquilo que a gente já viu, que isso tem tudo a ver com a nova geração. E me parece que a nova geração ela tem outros desejos, outros propósitos, né? Então eu sempre dou o exemplo. Vamos imaginar que há 19 anos todas as mulheres casadas, por exemplo, resolveram que não seriam mãe. Aí um ano depois, quando o exército está aguardando os meninos de 18 para se alistarem, nós não teremos nenhum menino lá. É mais ou menos o que está acontecendo. Então, aqui a gente reforça o que eu tinha dito e o que o colega tinha dito anteriormente, dessa questão de olhar para dentro e tentar entender de alguma maneira como é que eu posso otimizar, como é que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para valorizar um pouco mais a prestação de serviço, de que maneira eu consigo reduzir o meu custo através da produtividade para que eu consiga oferecer um pouquinho mais para conseguir reter, porque nós vamos vivenciar o que a Europa vivencia. Nós vamos chegar no momento, vocês vão observar empresas do Sul fazendo anúncios e recrutando gente no Sudeste, no Nordeste e em todos os lugares, e vice-versa. Isso aí está prestes a acontecer. É uma realidade. E quando a gente fala de uma loja em que a gente depende do trabalho braçal, isso se agrava muito mais. Ninguém quer mais fazer esse trabalho. Eu estive recentemente na Europa estudando a questão da falta de mão de obra e principalmente o que as empresas de materiais de construção estão fazendo na Europa na hora de entregar a mercadoria, que é o nosso calcanhar de Aquiles. Então, lá não tem segredo. A pessoa que vai construir, ela contrata um pequeno guincho e essa mercadoria é colocada no guincho e sobe. Aqui não, a gente não tem esses recursos. Agora começaram a surgir alguns equipamentos que eu acredito que devam ajudar. Mas é um projeto de retenção de talentos, porque eu não quero assustar ninguém. Eu vivo do varejo, eu concordo com o colega, tudo isso vai passar. Eu tenho até uma estimativa, na minha humilde opinião, de que por volta de setembro desse ano as coisas devem estar melhorando. Essa é a minha visão. Mas até lá nós temos que atravessar. O barco, se nós estivermos num barco e ele afundar, nós vamos ter que nadar. Até um determinado ponto para ser resgatados. Só que nesse período que nós vamos precisar de atravessar, só tem um remédio. É criar um programa para reter o talento e criar um programa, desenvolver um projeto para que a gente possa otimizar toda a estrutura da organização. Eu acho engraçado, né, Antônio, que hoje o tema que todo mundo escuta é, não, porque inteligência artificial, a IA, né, isso vai gerar desemprego, né? E o que a gente está vendo
mercado atual é que nós não conseguimos as pessoas para trabalhar e às vezes a gente torce para que a IA avance, para que diminua essa demanda, né? A gente consiga que a inteligência substitua algumas tarefas, mas eu acho que lá na Atlas a gente é muito feliz por ter uma retenção de bons talentos, né? Que é um tema que tu trouxe, Antônio, e eu tô lá, completei sexta-feira e passada 22 anos de Atlas, Guilherme 15, né? Denis 15 também, e é um desafio tremendo, porque tu falaste anteriormente que a geração atual talvez tenha desejos diferentes, né? Desejos diferentes, e é verdadeiramente isso. Eu acho que toda empresa hoje está tentando entender qual é o caminho para impor desafios e descobrir qual é o desejo de vencer que essa geração nova busca, que é completamente diferente do que nós tínhamos, né? Comprar o primeiro carro, o apartamento, né? Mas, pegando a sua fala aí, nós tínhamos esse desejo, mas parece que as pessoas que estavam próximas falavam, a gente tinha que trabalhar, buscar para realizar. Hoje eles não querem. Eles sonham, querem, mas não querem compromisso, entendeu? Isso é muito difícil, muito difícil. Eu queria falar de um outro tema também que eu acho que e a experiência de vocês vai contribuir bastante. Vocês viram, acho, bastante dessa mudança. Há algum tempo atrás se dizia que loja bonita espantava muito cliente, né? Porque, não quero investir muito no ponto de venda porque minha loja vai parecer cara. E o que a gente tem visto hoje é o varejo trazendo soluções de exposição e de layout de loja, seja numa capital, seja no interior do Mato Grosso. Eu que estou aí nesses 20 e poucos anos, peraí que eu posso fazer foto, né, para levar como referência, às vezes, um layout de loja lá no interior do Mato Grosso que muitas vezes a gente não tem numa capital de algum estado. O que vocês podem falar dessa mudança que teve do layout de loja? Qual é o impacto disso, né? E principalmente como pensa a cabeça do empreendedor no investimento em layout de loja? Eu gostaria de voltar um pouquinho, porque Opa. eu sei que você foi muito feliz quando você falou da utilização da inteligência artificial, né? Essa questão que envolve a automatização. E há 20 anos a gente tinha receio que ao automatizar uma indústria a gente colocasse muitas pessoas na rua e que teríamos muitas pessoas desempregadas. Aí eu fico pensando comigo, você já imaginou se as indústrias não tivessem sido automatizadas? Como é que nós estaríamos hoje? Então, parabéns aí pela colocação. Eu não tenho receio de nada disso. Eu acho que a inteligência artificial ela vai ajudar muito. Tem muitas coisas que são realmente repetitivas que a gente consegue criar uma forma de padronizar. Agora, com relação à questão da layoutização, tudo são paradigmas que precisam ser quebrados, né? Então eu vou voltar no tempo e vou lembrar um carnaval no Rio de Janeiro em que o Joãozinho 30 trouxe para a Avenida do Lixo ao Luxo, né? Lembra disso? Ele dizia inteligentemente que as pessoas com poder aquisitivo menor não gostavam de lixo. As pessoas gostam do luxo, né? O problema está na maneira como a gente apresenta isso. Então, quando você cria uma loja que você mostra para aquele cliente, independente da capacidade financeira dele, que ele precisa ter um lugar onde ele se sinta bem, né? Quando a gente fala de experiência de compra, é uma somatória de todos esses fatores. Eu acho que a layoutização veio para ficar. Eu, particularmente, não entro num lugar que não foi planejado para que eu possa ter uma experiência. Então, eu acho que isso veio para ficar. Independente, como no caso das nossas lojas, no interior de Minas, né? Qualquer que seja o lugar,
as pessoas querem o melhor. O que a gente precisa fazer é entender e assumir que, mais uma vez, Kotler acertou. Quando ele fala do marketing humano-humano, né? O H2H. É o que a gente está precisando. A pandemia afastou e agora as pessoas estão carentes. E elas precisam de um ambiente onde elas entendam e sintam esse calor. Não é mais uma questão de te vender um produto, é questão de te entregar uma solução. Essa é a palavra que você usou muito bem. Então eu acredito piamente que daqui para frente o paladar não retrocede. As pessoas que experimentam não querem mais voltar para uma loja que não tenha padrão. Quando eu fui abrir a segunda loja, foi para bairro, só eu acreditava no modelo de loja que é o que o Denis colocou para a gente ir, uma loja moderna, você vender todo tipo de produto, classe A, o B, o C, não interessa, porque eu lembro quando eu entrei no mercado, principalmente a minha cidade, as lojas, ninguém investia. Achava que loja de tinta tinha que ser aquela loja moda antiga. Poeira no chão, tinta derramando, aquela coisa toda. Ar-condicionado, a minha foi a primeira. O dia que eu coloquei, eu lembro como se fosse hoje. Geralmente tem aquelas comentários, falei, o cara não vai aguentar, vai quebrar, não consegue pagar o ar. E eu fui um dos pioneiros na minha cidade. Essa terceira loja mesmo que eu estou abrindo é um outro bairro. O pessoal falou, mas você vai levar tal produto? Eu falei, cara, eu vou levar tudo que eu tiver de melhor para oferecer para o meu cliente. Que é igual o senhor Antônio falou, se você leva a solução para o seu cliente com qualidade, pode ter certeza que é sucesso 100%. Mesmo no próprio bairro, né, Antônio? Exatamente assim. Mesmo no próprio bairro, né, Antônio? As pessoas procuram hoje ficar bem, depois da pandemia, acho que mais próximo, né? Até por isso, da terceira loja do Eduardo, né? Mas tem que ter tudo. Não pode ter esse pensamento que você vai para uma loja de bairro e trabalhar somente com produto de segunda ou de terceira. Então tem que vir exatamente com toda a potência. E é o trabalho também que o Antônio desenvolve aí com as redes que ele... Ô, Denis, você fez eu lembrar do negócio. Chega de me emociona. Por quê? Quando eu fiz um painel simples, na época, olhando pela estrutura que está hoje, era simples. Que eu comecei a comprar tudo foi ferramenta da Atlas, pegando um exemplo, o pessoal fala assim, o cara é doido, ele não vai vender, para questão de rolo, porque geralmente eu tenho quase todo o mix, entendeu? Isso é verdade. Hoje não, a própria cidade hoje, eu até brinco muito com os meninos, que eles... Eu falo, eu sou pioneiro nesse negócio aí, eu quero um royalties disso aí. Ninguém comprava rolo aqui nesse negócio, porque só se vendia aquelas coisas baratas, que não valia nada. Então eu tenho um pensamento totalmente aberto para a modernidade, entendeu? Eu acho que temos que sempre trazer o melhor para o mercado. E essas dificuldades que estamos passando, eu acho que isso aqui vai ser bom daqui 4, 5 anos, que nós estamos aprendendo a fazer algo diferente que no futuro vai ter muito futuro para nós. Eu vou agora puxar um pouquinho a brasa pro nosso assado, né? Queria a opinião de vocês, na verdade, um relato de vocês, né? Um testemunho da experiência de vocês nesse quesito de loja com a Atlas, né? Nós somos, acho que, uma indústria muito voltada ao PDV, isso não é novidade para ninguém, né? E ao longo dos anos a gente vem fazendo esse atendimento, ajudando nessa modernização e principalmente no aumento dos ganhos, né? Do nosso cliente e do atendimento ao mercado. Então, Antônio e Eduardo, eu queria que vocês falassem um pouco da experiência de vocês com a Atlas, não só também de PDV, mas da marca inteira, de eventos, né, que eu sei que tu já participou, tu também já foi em eventos nossos, então um pouquinho dessa relação com o negócio de vocês. O que eu entendo, né? Para que a gente possa ter sucesso, eu tenho que ter uma base, né? Eu tenho que ter um conceito, né? Então, a minha primeira experiência com vocês foi naquela oportunidade no Panamá. E aí eu comentei naquela oportunidade, desculpe repetir a palavra, eu comentei que eu tinha ficado perplexo de poder observar a riqueza dos detalhes, né? Eu sou um profissional que trabalho cada detalhe e isso me chamou muita atenção. Quando eu observei, antes da gente conhecer o canal do Panamá, nós fomos primeiro assistir o vídeo e aí a gente vai para um cinema e no cinema não podia faltar pipoca. Aí eu falei,
assim, o cara que bolou tudo isso aqui é um gênio, né? Porque eu quero saber Cinema quem é sem esse cara. pipoca não pode, Pô, não né? tem sentido, né, cara? Pô, aí eu fiquei imaginando aquilo e comecei a prestar atenção na organização. Aí vamos pro evento, e eu prestando atenção nos mínimos detalhes, porque o que eu tenho para dizer é que uma grande empresa se faz em detalhes. E vocês têm uma maestria em fazer isso. Então, acho a marca fortíssima, preservando o nome. Eu estava numa reunião agora com uma grande indústria e essa empresa, ele disse para mim, nós precisamos melhorar. Não dá mais para não falar de gerenciamento por categorias. E a Atlas fala de gerenciamento por categorias há 15 anos. Né? E aí ele formulou a pergunta para mim, quais são os cases de mercado? E eu disse a mesma coisa que eu disse quando vocês me convidaram num evento lá em Porto Alegre, que eu disse, eu conheço 3 empresas hoje, naquela época eram 3 empresas hoje que realizam um trabalho excepcional em se tratando de trade. Uma é a Atlas, a outra é a Quartzolite e a Japi, que me falhou o nome da... O nome até é parecido, a Japi e... Astra. Até confundi o nome. A Astra, a Japi, a Atlas e a Quartzolite realizam um trabalho de trade sensacional. Aí se nós pegarmos os 2 temas, esse e o tema anterior, a gente vai perceber mais uma vez que é uma quebra de paradigma. A loja pequena não tinha acesso ao trade. E nós realizamos eventos com exíbio técnico. E tudo isso funciona. Essa época aqui é a melhor época para visitar um supermercado. Você chega ali, você vive aquele mundo do chocolate, é humanamente impossível você não querer provar. Então, como é que eu não levo isso para dentro de uma loja de materiais de construção, que é o sonho? Então, eu sou muito franco com vocês. A marca de vocês agrega muito. E o trabalho que vocês realizam no PDV é um trabalho a ser seguido, para não utilizar acerto piado. Se eu estivesse na indústria, indiscutivelmente, utilizaria como bench, porque é fantástico. Parabéns, é fantástico. Lojista agora, Eduardo, vamos lá? Vamos lá. Uma coisa fantástica que eu admiro até hoje da Atlas. Os produtos, sim, o Colifoque é muito bom, mas a maneira que eles tratam o cliente lojista. Porque eu lembro como se fosse hoje, há 20 anos atrás, o seu Ivo, que era o representante da minha região, Pantaneira, entrou na minha empresa, a simplicidade, a sinceridade que ele passou para mim e conseguiu me atender. Beleza, até aí você conheceu uma pessoa, você fala, não, é essa pessoa aqui que é assim. Não. Quando eu vim conhecer toda a galera que eu fui convivendo, cara, é todo mundo a mesma coisa. A simplicidade, a maneira, o respeito que trata a gente é muito fantástico. Isso gera uma credibilidade muito grande da gente mesmo, como empresário, como lojista. Por quê? Porque não é fácil você estar no mercado todos os dias buscando opiniões, opções, entendeu? Então, assim, isso a Atlas faz com muito carinho com a gente, entendeu? Agora, a questão de produto, nem se fala. Agregar valor na empresa. Hoje eu vou falar para você, qualquer empresa que vai abrir uma loja de tinta ou material de construção que não tem a marca Atlas dentro, eu acho que ele já começou errado. Porque valoriza muito, muito. É muito pesada a marca hoje. Eu quero aqui fazer uma referência ao estado do Mato Grosso, Eduardo, porque a gente está falando de eventos, né? Quando nós realizamos o primeiro de muitos eventos que nós fizemos no Mato Grosso, foi em Cuiabá. Foi em Cuiabá, isso aí. E inclusive o Eduardo ele viajou a noite toda de ônibus para estar no nosso evento. Eu lembro. 510 quilômetros. É sobre isso que eu quero falar. Com uma criança. Com uma criança. É sobre isso que eu quero falar. Nós chegamos lá, né, para receber os clientes. De novo, primeiro evento. E aí chegou o Eduardo. Não, eu viajei de ônibus, meu filho pequeno, tá aí, meu filho, minha esposa, 500 e tantos km. Chega um outro cliente, olha, saí lá da minha cidade. Você sabe que hora que eu saí para vir nesse evento seu aqui? O evento era às 10 da manhã, né?
sair 3 da manhã. Então, o carinho que a gente tem pelos clientes do Mato Grosso e uma admiração, um respeito enorme. Desse primeiro para hoje nós fizemos diversos eventos e assim, o quórum é espetacular. Os clientes realmente vêm de longe para participar e também por isso, né, que nos grandes eventos, como recentemente nós fizemos os sucessores em Punta del Este, nesses grandes eventos nós temos salas de audição onde o evento é transmitido e nós tínhamos como regra que essas salas seriam nas cidades onde nós temos um supervisor de merchandising, um coordenador. Nós não tínhamos um coordenador em Cuiabá, mas tamanha é a adesão dos clientes do Mato Grosso nos nossos eventos que nos sucessores desse ano nós inauguramos uma sala de audição em Cuiabá para todos os clientes do Mato Grosso. E essa é uma mudança que veio para ficar, né? O Mato Grosso entrou no mapa para participar de todos os principais eventos da Atlas, porque os clientes lá nos prestigiam demais, e é o mínimo que a gente pode fazer para retribuir. Então, Eduardo, te agradeço e agradeço a todos os clientes do Mato Grosso por participar, seja a distância e a estrada, participar de todos os nossos eventos. E eu acho também, Cassiano e assim, não poderia deixar aqui de falar do Ivo, né? O Ivo deve assistir, né? O Ivo está com 42 anos conosco, obviamente que já passou a empresa de representação para o seu filho, para o Pipe e para o PH também. Então é isso também que acaba fazendo toda a nossa diferença. Eu acho que como empresa, né, Cassiano, junto ali aos nossos clientes também, junto com a marca, junto com toda essa explanação do PDV, da montagem de categoria, quando você também, até o Antônio podia depois contribuir, porque isso é muito importante também. Eu faço 11 estados, né, e às vezes, quando a gente chega às vezes num estado, às vezes pequeno, às vezes, mas será que vai realmente, a Atlas vai? Não, vai fazer, nós vamos dar sequência porque, né, a gente brinca que parece polvo, né, a Atlas, parece que nem o Cassiano falou, né, nós não tínhamos como realizar uma sala e a equipe, né, da Pantaneira, que está aqui em peso no evento, tocou a sala de audição muito bem, né, e que realmente veio para ficar. Pegando o gancho do Sr. Antônio mais cedo ali, que é o negócio de evolução, a Atlas, Denis, Guilherme e coisa, ela fez o mercado de ferramenta mudar totalmente. As outras indústrias, igual o Sr. Antônio estava falando assim, elas estão olhando para vocês e falam assim, nós temos que melhorar. Vamos buscar melhorar todos os dias, porque vocês revolucionou, porque a maioria das vezes, nesses 20 anos que eu tô, quando eu comecei, ninguém olhava para as ferramentas, no modo geral, com valor. Hoje não. Hoje cada ambiente, cada coisa tem a sua ferramenta própria. E vocês buscou isso. Colocar isso no mercado como palestra, como treinamento, como os catálogos, perfeito, explicando tudo. Então, isso também vocês contribuíram a essa mudança de mercado. Viu? É muito bom ouvir esse relato. E sim, nosso trabalho realmente é melhorar o nosso serviço com vocês. E isso eleva também, eu acho que eleva, né, o nível do mercado. Para a gente finalizar, Antônio, um recado e as redes sociais, se quiser passar das Minas, enfim. Eu queria, na verdade, fazer um comentário complementar disso que a gente estava abordando, né? Eu ministrei uma palestra recentemente para um grupo de empresários, a gente sempre preserva os nomes, né? E aí, num dado momento, eu citei a Quartjolite, citei vocês e citei a Astra. E aí eu comecei a falar bastante sobre essa questão de prestar um serviço diferente, de ser diferente. E aí, inteligentemente, um empresário perguntou: o senhor pode dar um exemplo prático disso? Aí eu falei: posso. O dia que uma empresa se predispõe a criar um programa, fazer um investimento dela, criar um programa para tratar de sucessores, você já começou a analisar a visão dessa empresa com relação aos clientes dela. Porque ela entende que se ela não fizer um trabalho desse, ela não vai manter
aquele plantel de lojas e automaticamente ela vai precisar começar tudo de novo. Então, o que ela está fazendo? Está contribuindo de alguma maneira para que ocorra naturalmente que os filhos possam ocupar o lugar dos pais, e com isso eles estão prestando um serviço que talvez poucos concorrentes dos senhores queiram perceber, mas isso faz um diferencial da empresa, aí dispararam. Eu gostaria de encerrar dessa forma. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Antônio. Eduardo? Eu queria encerrar assim. Vamos continuar unidos, pensando com o mesmo propósito, para nós seguir em frente e sempre vencer. Tudo vai dar certo naquilo que nós crê. Beleza? Muito obrigado a vocês que estão aqui, Atlas, por essa oportunidade. E eu imensamente só tenho que agradecer e vamos junto. Maravilha. E eu encerro aqui o podcast, o Atlas Play, aqui na FEICOM. Sigam as nossas redes sociais. Nós fizemos aqui a virada de chave das nossas redes sociais. Então nós temos a Atlas oficial.sa, onde é o nosso perfil institucional, e cada linha, né? Então nós temos a Atlas na Obra, que vai falar de pintura, construção, vai abordar junto com os pintores e os profissionais do mercado o dia a dia, né? da construção. A gente tem o Atlas na Casa, que é o Atlas Casa, onde a gente vai trazer os produtos voltados para o bazar de materiais de construção, essa linha que está crescendo bastante nos últimos tempos, e a Atlas linha PowerTech, que já vem sendo trabalhado. Então, cada rede social vai falar com o seu público e nós abrangendo todos os nossos clientes desses 1.400 itens, né? Uma empresa com um portfólio muito grande necessita de algumas organizações. Então siga lá as nossas redes sociais e eu agradeço a todos que estiveram aí conosco. Um grande abraço e até a próxima.